Saudações aos navegantes, bom estar com vocês. Estamos iniciando agora uma nova experiência didático-pedagógica e essa consistirá em apresentar a vocês uma nova possibilidade ou estratégia de estudos, que consistirá na apresentação de videoaulas específicas sobre determinados filósofos que vocês estão lendo. Especificamente nesse momento, nós vamos tratar com vocês do atomismo e de Demócrito. Veja, essa iniciativa ela tem como proposta oferecer novos recursos para que vocês não se atenham tão somente ao texto escrito, às atividades que estão sendo realizadas ou àquela videoaula de apresentação da disciplina, mas que vocês possam também ter outros elementos em áudio e vídeo para que vocês possam aprofundar suas investigações. Alguns dos elementos que nós vamos tratar aqui vão trazer informações novas a vocês, e é por meio dessa ação nós esperamos mostrar a vocês que sempre há algo novo a se aprender a respeito deste filósofo ou filosofia. E especificamente nesse primeiro vídeo, que está voltado para a disciplina de ética e filosofia política, nós escolhemos como tema tratarmos do filósofo Demócrito. Veja, é comum nós, quando vemos Demócrito, alguma informação sobre ele, nós pensarmos no filósofo do átomo, criador da teoria do átomo. Ou então remetermos a Leucipo, Epicuro, que foi, digamos, o seguidor mais famoso do que tange a ética, que foi influenciado por Demócrito, mas ele é como que deixado de lado. Mas nós pretendemos mostrar a vocês que ele é muito interessante. E, inclusive, uma leitura contemporânea que eu vou apresentar para vocês é de que algumas das propostas dele encontram-se, inclusive, um personagem político contemporâneo que eu admiro muito, que é o presidente do Uruguai, o José Mujica, que eu vou estar apresentando para vocês as razões disso. Então, eu te convido a avaliar essa experiência. Eu espero que você goste, espero que você se manifeste, dizendo o que acha, sugestões, enfim, de temas. Enfim, vamos fazer que dessa experiência outras mais venham e possa estar contribuindo com a sua formação. Bem, como nós dissemos, o Demócrito, você já sabe, ele foi o criador de uma proposta filosófica a respeito da realidade chamada atomismo. E o que seria esse atomismo? Ele tem algumas características. Uma delas é uma proposta filosófica a respeito da realidade ou da arte, que diz que toda a realidade consiste de partes mínimas da matéria, separadas por espaços vazios, o vácuo. Então veja, temos partes pequenas da matéria, mínimas, onde a partir daí não há, digamos, mais nada, e separando essas pequenas partes da matéria, nós temos o vazio, o vácuo. Uma outra informação, todas as coisas são feitas de várias combinações de átomos. Ou seja, não há nada que exista que não seja composto de átomos. Bem, e qual a origem etimológica da palavra átomo? Ela vem do grego átomo, que significa não divisível. Então veja, temos na medicina alguns procedimentos cirúrgicos que consistem em dividir alguma coisa. Por exemplo, temos a tonsilectomia, a apendectomia, a lobotomia. Especificamente esta última busca dividir os dois lobos cerebrais. No atomismo se tem a ideia de que existe algo que não é divisível, ou seja, a partir dele nada mais se divide. Veja, se você ouve isso agora, você pode pensar que acontece, nossa, Edson, isso
não me é estranho. Eu já vi isso em física e tudo mais, né? É algo que eu já lidei vez ou outra, né? Lendo informações sobre a física, né? Mas nesse sentido, um dos grandes elementos presentes em Demócrito é a originalidade, a ousadia dele. Afinal, ele propôs isso há muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, ele nasceu em 460 a.C. e morreu em 370 a.C. Então vejam só a ousadia desse filósofo, né, à época, em propor isso. Para vocês terem uma ideia do como foi importante essa proposta, um astrônomo muito importante, né, que foi um grande divulgador da ciência, né, o Carl Sagan, numa das suas manifestações, publicadas em um jornal chamado Ítaca, em 8 de outubro de 1994, ele considera Demócrito um dos 5 cientistas mais influentes de todos os tempos. Então veja só, ele coloca Demócrito junto com Johannes Kepler, que criou a teoria do movimento planetário, o Sir Isaac Newton, né, criador da teoria da gravitação universal, o Charles Darwin, criador da teoria da evolução, e o Albert Einstein, criador da teoria da relatividade geral. Então veja, ele é muito importante. Tanto é que se você assistir o documentário Cosmos, produzido por esse grande astrônomo chamado Carl Sagan, e fica aí a dica, né, vale a pena você assistir, você vai ver que as considerações que ele faz são muito elogiosas. Ele chega a dizer que se não tivesse surgido Platão e os demais, né, que seguem outro caminho que não proposto por Demócrito, talvez a ciência tivesse evoluído muito mais. Bem, vamos contextualizar então agora alguns aspectos, né, da proposta de Demócrito. E, para tanto, vamos pensar nos gregos pré-socráticos, né, os filósofos, né, meados de 400 a.C., né? Nesse período, você já verificou, né, que se apresenta uma teoria sobre a arquê, né, a origem de tudo, né, o fundamento que, digamos, subjaz a tudo que existe na natureza, né? E nesse período, né, temos uma série de propostas, né? E a caracterização geral dela é que tudo no universo é feito de um ou mais elementos básicos. Temos a terra, o fogo, a água, o ar, né? Você se recorda, né? Por exemplo, referente a Heráclito, né? A defesa dele a respeito do fogo, enfim, a água de Tales, né? Então, os primeiros filósofos pré-socráticos buscavam investigar essa origem, né? E, especificamente Demócrito, ele entra em embate. É claro que, como viver em momentos diferentes, mas as propostas deles, como que se entrecruzaram na medida em que uma prevaleceu e outra não, ou Aristóteles. Veja, Aristóteles era um grande observador da natureza, né? Tanto é que ele cria uma série de áreas, né, da ciência, tais como a biologia, enfim, a botânica, na medida que ele observa elementos, né, dessa natureza, né? E veja, Aristóteles cria uma teoria a respeito do que cria os elementos presentes na natureza. Para ele, a matéria é infinitamente divisível, não importa o quanto o objeto é pequeno. Ou seja, ele pode sempre ser dividido em objetos menores. Então, nós temos um objeto. Se nós formos cortando ele, nós vamos ad infinito realizar esse processo. Ele sempre poderá ser diminuído, né, em seu tamanho, enfim. Mas ele sempre será possível, a partir de uma ação, fazer com que ele se divida. E Demócrito afirma que existe o menor objeto da matéria, do qual não pode ser dividido mais. Esse objeto é chamado átomo, ou átomos. Bem, como nós
dissemos, né, na análise etimológica, átomo é aquilo que não pode ser dividido, né? Então, essas são, digamos, as duas abordagens a respeito dessa possibilidade de se dividir as coisas. E qual prevaleceu? Prevaleceu o argumento de Aristóteles. Por quê? Primeiro, ele era de fato o filósofo mais conhecido. Ou ainda, para segundo alguns especialistas, porque os átomos de Demócrito eram pequenos demais para serem vistos. Ou seja, como você pode afirmar que algo existe se as pessoas não podem ver, né? Então, ao longo da história da filosofia antiga, né, e mesmo nos séculos seguintes, né, ao longo da filosofia do período medieval, né, a ideia que prevaleceu, né, foi a de Aristóteles. Só mais recentemente, né, com o surgimento de pesquisadores da área da física, enfim, é que surge, né, uma nova possibilidade onde se resgata essa resposta de Demócrito. Bem, temos também alguns aspectos interessantes em relação a Demócrito. Por exemplo, ele era detestado por Platão. Ele teria desejado, segundo os especialistas, que os livros de Demócrito tivessem sido queimados, né? Ele nunca cita Demócrito, embora tenha citado outros filósofos pré-socráticos. Mas, segundo alguns especialistas, ele talvez tenha parodiado, né, o Demócrito na teoria dos corpos perfeitos, da obra Timeu. Bem, um aspecto interessante a respeito do Demócrito, dos átomos, né, é que talvez ele tenha adivinhado, né, por um insight, né, que ao lado do conhecimento obscuro fornecido pelos sentidos e liquidado filosoficamente por Parmênides, existe outro, claro e distinto. Ele não foi capaz de definir o que seria esse elemento claro e distinto, por falta de instrumentos de precisão. Agora, veja, ele advoga a possibilidade de existir um conhecimento claro e distinto a respeito das coisas do mundo, né? Uma outra questão interessante a respeito de Demócrito, e que vale a pena se dizer, é de que ao longo da história da filosofia, né, se criou uma divisão entre Demócrito e Heráclito. Por quê? Várias obras artísticas, né, trataram da possibilidade de que Demócrito ria da condição humana, enquanto o nosso Heráclito chorava dessa mesma condição. Tanto é que Sócrates o intitulava, né, de o catarrento, na medida que você chora muito, né? Mas essa divisão é muito importante, porque ela mostra duas visões distintas referentes ao mundo. Por um lado, nós temos uma visão trágica, né, em Heráclito, na medida que ele chora pela condição humana, e por outro lado, nós temos Demócrito, que ri sem parar, né, dessa mesma loucura humana. Veja, eu estou apresentando para vocês agora uma obra, né, onde se mostra essa diferenciação, né? À esquerda temos o Heráclito chorando, à direita temos Demócrito rindo, né? Essas daqui são obras italianas, né? Um afresco italiano de 1477, se encontra na Pinacoteca de Brera, né? Mas existem outras. Estou mostrando aqui para vocês, né? Então vejam, esse é o Demócrito dos átomos. E no próximo vídeo nós vamos estar tratando de outros elementos interessantes a respeito desse pensador. Me aguarde.